Bom dia, meu nome é Pablo. Eu vou fazer a resolução da questão 10 da lista de fenômenos de transporte. Foi entregue esse sistema, onde você tem um fluido nesse espaço 1 e ele deve ser transportado até esse espaço 2. Aqui a gente tem uma parte mais resumida de como é o sistema. Basicamente ele vai ser dividido nessa parte de baixo, que é chamada de área de sucção, e a parte de cima, que é chamada de área de recalque. E a letra A pede a perda de carga na linha de sucção. Beleza. Então a gente vai ter nessa área uma válvula, que é chamada de válvula de pé e crivo. Depois a gente vai ter um tubo. E depois desse tubo a gente vai ter uma curva de 90 graus. E aqui a gente tem os dados fornecidos pelo exercício. E a gente já pode calcular a perda de carga. Bom, a perda de pressão ou carga, para ser mais específico, ela é provocada pelo atrito entre a água, ou qualquer fluido, e o tubo cilíndrico. E em diversos fluidos homogêneos, como a água, ele é calculado por essa fórmula, que é ΔP ou ΔH, como eu utilizei, é igual ao fator de atrito vezes a distância, o comprimento do tubo, dividido pelo diâmetro do tubo, vezes a velocidade do fluido ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Bom, então para a gente calcular a partir dessa fórmula aqui, a gente precisa conhecer todos esses dados. Bom, a primeira coisa que eu acho interessante a gente calcular é a velocidade do fluido. Bom, ele não forneceu a velocidade, mas ele forneceu para a gente tanto a vazão quanto o diâmetro do tubo. E pela forma a gente sabe que vazão é igual a velocidade vezes a área, então a velocidade vai ser igual a vazão dividido pela área. Então a velocidade é igual a 0,1 metros cúbicos por segundo dividido pela área da seção transversal. Como o diâmetro é igual a 250 milímetros, o raio vai ser igual a 125 milímetros. Então, fazendo essa conta, a gente acha que a velocidade do fluido na área de sucção é igual a 2,037 metros por segundo. Então, a gente já tem a velocidade. Agora, eu acho interessante a gente calcular o fator de atrito. Bom, o fator de atrito é interessante porque, para a gente calcular, a gente precisa da seguinte consideração. Se o número de Reynolds for menor que 2500, a gente sabe que é um regime que não é turbulento, é um regime simples. Então, o fator de atrito seria calculado por 16 sobre o número de Reynolds. Porém, se o número de Reynolds der um valor acima de 4000, a gente vai saber que o fator de atrito ele vai ser uma função que depende tanto do número de Reynolds como da rugosidade relativa. E a rugosidade relativa é igual ao coeficiente do material dividido pelo seu diâmetro. Beleza. Então, vamos calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é igual a densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pelo μ. Porém, outra forma de a gente calcular é igual a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade do material, que é fornecido que a viscosidade da água é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Como a gente já tem todos esses dados, a gente pode calcular. Eu encontrei que o número de Reynolds é igual a 5,1 vezes 10 a quinta, ou 509.295. Isso quer dizer que ele é muito maior que 4000, ou seja, se ele é muito maior que 4000, é um regime turbulento. E, infelizmente, a gente vai partir da maneira mais difícil, que o fator de atrito vai depender de uma função tanto desse número de Reynolds, que a gente acabou de calcular, como da rugosidade relativa. Mas como a gente calcula a rugosidade relativa? A rugosidade relativa é igual a um coeficiente de cada material dividido pelo diâmetro do tubo. Como o exercício forneceu para a gente que o material utilizado no tubo é o ferro fundido, eu pesquisando na internet encontrei que essa característica do ferro fundido, epsilon, é de igual a 0,26 milímetros. Então, fazendo a conta, sabendo que a rugosidade relativa é igual a essa característica do material dividido pelo diâmetro, a gente divide 0,26 por 250, como aqui vai estar em milímetros, a gente acha que essa rugosidade relativa vai ser igual a 0,00104. Beleza, a partir disso a gente sabe que a rugosidade relativa é esse valor e a gente tem o número de Reynolds. Então, se a gente for abrir o gráfico, a gente pode jogar isso na tabela, no gráfico de Moody. Basicamente, o gráfico de Moody, ele nos mostra o fator de fricção ou de atrito em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Se a gente for encontrar aqui a rugosidade relativa mais próxima ao valor encontrado, que é 0,001, a gente pega essa linha aqui desse gráfico e vai comparando com o número de Reynolds encontrado, que é igual a 5,1 vezes 10 a quinta. Se a gente for fazer isso aqui e encontrar um ponto mais próximo possível, a gente encontra que o fator de atrito é igual a 0,0205. Depois de calcular tudo isso, a gente pode calcular o comprimento do tubo na forma. Basicamente, o comprimento é dividido em comprimento total e comprimento equivalente. O comprimento total é simples. É simplesmente a gente ver todo o comprimento da tubulação e somar. 3 mais 1,5, a gente tem o comprimento total igual a 4,5. Já o comprimento equivalente é uma coisa interessante porque ele vai fazer uma equivalência de alguns materiais que são difíceis de calcular. Por exemplo, uma válvula de pé e crivo é bem complexo de a gente calcular qual que é o ΔH dela, assim como também uma curva de 90 graus. Então ele vai fazer uma equivalência desses materiais. Ó, veja só,
Se a gente for ver nessa tabela de equivalência, a gente vai ver que para um tubo de 250 milímetros, que é o nosso caso, uma curva de 90 graus, ela vai se comportar como se fosse um tubo reto de 3 metros. E uma válvula de pé e crivo, se ela fosse um tubo reto, ela vai se comportar como se fosse um tubo de 65 metros. Então, a gente já pode jogar na fórmula, porque a gente vai saber que o tamanho, o comprimento equivalente da curva de 90 graus é igual a 3 metros e da válvula é de 65 metros. Basicamente, isso é uma equivalência desses materiais, né, que são muito complexos de ser calculados. Então, a gente já tem o comprimento equivalente dos dois. Fazendo isso, a gente já pode jogar na fórmula. Substituindo os valores, a gente encontra que a perda de carga por pressão é igual a 1,257 metros. Já na letra B é exatamente a mesma coisa, porém, em vez de a gente calcular na parte de baixo, que é a área de sucção, a gente vai calcular na linha de recalque, que é essa área de cima. E eu tirei um print e mostrei aqui, ó, essa é a linha de recalque. E é a mesma coisa, porém com alguns equipamentos diferentes. E, novamente, igual, primeiro a gente calcula a velocidade, que é igual a vazão dividido pela área. A vazão vai ser a mesma, que é igual a 100 litros por segundo. Porém, a área vai ser diferente, pois o diâmetro dessa seção o diâmetro vai ser igual a 200 milímetros. Então, o raio é igual a 0,1 metros. E a área vai mudar. Mudando a área, a velocidade também muda. A gente encontra que a velocidade é igual a 3,18 metros por segundo. Já o número de Reynolds também vai mudar. Por quê? Porque mudou a velocidade e mudou o diâmetro. Mudando a velocidade ou o diâmetro, a gente encontra que o número de Reynolds é igual a 6,87 vezes 10 a quinta. Que também, por coincidência, também é um valor muito maior que 4.000. Isso deixa claro que o fator de atrito que a gente quer encontrar, ele vai ser uma função que vai depender tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa. E novamente, encontrando a rugosidade relativa, vai ser igual a característica do material, que é igual a 0,26, que é do ferro fundido, dividido pelo diâmetro, que é igual a 200 milímetros. Fazendo isso, a gente encontra a rugosidade relativa, e jogando novamente lá na tabela, no gráfico de Moody, a gente pode encontrar o fator de atrito, que é igual a 0,0215. Depois disso, a gente vai fazer novamente o cálculo do comprimento simples, que vai, nesse caso, do comprimento simples vai ser igual a 18 mais 18, que é o comprimento geral da tubulação. E para o comprimento equivalente, a gente vai ter 3 peças que são difíceis de ser calculadas, que é a curva de 90 graus, o registro gaveta e a válvula de retenção. Se a gente jogar naquela tabela de equivalência, a gente vai perceber que a curva de 90 graus para um diâmetro de 200 milímetros vai se comportar como um tubo de 2,4 metros. O registro gaveta vai se comportar como um tubo de 1,4 metros e uma válvula de retenção vai se comportar como um tubo de 25 metros. Fazendo essa equivalência e essa retenção, a gente tem que o comprimento equivalente é igual a 28,8 metros. A partir disso, a gente pode fazer já a conta, substituindo todos os valores, a gente encontra que a perda de carga na área de recalque é igual a 3,59 metros. Beleza, agora na letra C ele pede a altura manométrica. A gente sabe, segundo a equação de Bernoulli, que tem essa equivalência. E aqui o que a gente precisa achar é justamente essa altura manométrica, que é chamada aqui de H-man. Beleza, tendo isso aqui, a gente já tem todos os outros dados. Por exemplo, a gente sabe que vários dados aqui são zero. Por exemplo, o Z1 vai ser zero, porque é a altura no início de toda a transferência do fluido. Então vai ser zero. Outra coisa que vai ser zero é o V1, que é a velocidade inicial. Por que ela é zero? Porque inicialmente o fluido vai estar em repouso. Beleza. Outra coisa que vai ser zero é P1 e a P2, que é a pressão na área 1 e na área 2. Mas por que é zero? Porque se a gente for ver a pressão manométrica, como ela está sendo submetida a uma pressão atmosférica, quando a gente for fazer a subtração de pressão atmosférica por essa pressão, vai dar zero. Então a gente sabe que as pressões, tanto na área 1 quanto na área 2, também vai dar zero. Se a gente tem isso igual a zero, vai cancelar esse termo, vai cancelar também esse termo. E a gente vai poder isolar esse H-man, que vai ser igual a Z2 mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade mais o ΔH, que a gente calculou na letra A e na letra B, que é a perda de carga. E qual que vai ser a altura 2? Se a gente for ver aqui nessa imagem, como o fluido vai estar nessa área, a gente precisa ver e aqui a gente adotou o zero para zerar alguns termos, a gente precisa ver qual que é a altura do fluido aqui. Ó, é simples, é só a gente somar 18 com 3, 18 mais 3, 21 metros. Como é 21 metros, então a gente sabe que o Z2 é igual a 21. A velocidade 2 é a velocidade do fluido lá em cima, então seria igual à velocidade que a gente calculou na letra B, que é a velocidade na área de recalque, que é 3,183 metros. E, no caso, 2 vezes gravidade igual a 2 vezes 9,81. E, por fim, o ΔH, que seria a perda de carga total, que é igual a da letra A mais da letra B, 3,59 mais 1,25. Fazendo todo esse somatório, a gente vai encontrar que a altura manométrica total desse sistema é igual a 26,1 metros. Beleza. E na letra D, ele pede a potência da bomba de acionamento em cavalo-vapor. A gente sabe que a potência vai ser igual ao peso específico vezes a vazão, vezes a altura manométrica dividido pela eficiência.
Ora, a gente tem todos esses dados. O peso específico vai ser igual à densidade do fluido, que é 998, vezes a gravidade, que é 9,81. A vazão a gente sabe que é igual a 0,1 metros cúbicos por segundo. A gente sabe que a altura manométrica de na letra C que é igual a 26,1 e a eficiência ele forneceu no exercício, que é 0,75. Fazendo todas as substituições das contas, a gente encontra que a potência da bomba em watts é igual a 34.070 watts. Beleza, a partir disso, como ele pediu a potência em cavalo-vapor, então fazendo uma regra de 3, a gente encontra que a potência da bomba é igual a 46,32 cavalos-vapores.